Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o Dicas de Leitura. Hoje o nosso Dica de Leitura está trazendo mais um livro para a sua edificação espiritual, você ler e meditar. O livro de hoje vai ajudar muito aquelas pessoas que gostam de pregar, que gostam de conhecer a palavra de Deus, saber como é que eram as coisas no tempo de Jesus. Hoje o livro que vamos estar apresentando é o Manual dos Tempos e Costume da Bíblia. O Manual dos Tempos e Costume da Bíblia. Aqui vai trazer um contexto cultural, social, político, religioso das terras e dos povos nos dias da Bíblia, com base nas mais recentes descobertas arqueológicas. Então, este livro é um livro que não é editado pela CPAD, não foi a editora CPAD que editou, mas sim a editora Betânia que editou. Mas é um livro muito, muito bom e, como eu já disse, para quem gosta e quem prega a palavra de Deus, vai ajudar bastante para você conhecer os costumes, conhecer o contexto cultural daquela época dos apóstolos. Eu vou ler o sumário para você entender bem o que o livro ele vai estar nos falando. O livro ele tem bastante, mas muita figura. Cada página, qual uma sim ou não, vai ter uma figura, uma imagem. Se você adquirir, você vai ver. É muita imagem, muita coisa vai estar mostrando. Deixa eu ler o sumário como sempre. Vou trazer o sumário para vocês. O conteúdo que vai ter no livro são 26 capítulos para você entender. É muita coisa que tem nesse livro. Apesar de fino, não é tão grosso, mas também não é tão fino demais. É mais ou menos em média, mas também ele é pequeno, né? Um tamanho pequeno, considerado com outros livros que trazem comentário e tudo mais, que é bastante mais grosso e grande. Ele é um livro que não vai cansar você quando você vai ler. Capítulo 1 vai falar sobre a moradia, vai mostrar como é que eram as moradias daquela época, as casas, a moradia do povo, como é que era. Capítulo 2 vai falar sobre a vida em família, como é que era essa vida em família, isso na época de Jesus. A alimentação, no capítulo 3, vai falar o que eles comiam, né? Como é que eles comiam, o que não comia. Essas coisas vai estar falando no capítulo 3 deste livro. No capítulo 4 vai falar o cuidado da aparência, isso é, com as vestimentas, os cosméticos, vai estar tratando sobre isso. Capítulo 5 vai falar a prática da medicina, né? Aí vai mostrar como é que era a medicina naquela época, como é que eles se curavam, o que é que eles colocavam na cicatriz, em uma ferida para cicatrizar, como é que eles faziam e tudo mais. Sexto capítulo vai falar sobre os filhos, a criação dos filhos, como é que os filhos eram criados. Vai falar no sétimo capítulo a mulher na sociedade, como é que a mulher era vista naquele tempo diante da sociedade. No capítulo 8 vai falar sobre o casamento. No capítulo 9 vai falar sobre o sexo. No capítulo de número 10 vai falar sobre a alfabetização e a educação, como é que era naquele tempo, como é que as pessoas aprendiam a ler, aprendiam a escrever e tudo mais. No capítulo 11 vai falar sobre os idosos. No capítulo 12, a profissão. No capítulo 13, a escravidão. No capítulo 14, vai falar os pobres, como é que os pobres eles eram naquela época, como é que eles eram tratados. No capítulo 15, vai falar sobre a agricultura e pecuária, isso é, o que eles plantavam e como é que se davam tudo isso. No capítulo 16, vai falar sobre a ocupação romana, né? Vai começar a falar sobre os romanos, tudo mais. No capítulo 17, as viagens e comunicações, como é que eles se comunicavam, os meios de comunicação, as viagens naquela época, as distâncias. Capítulo 18 vai estar falando sobre os grupos. Aí vai tratar de dois grupos, os grupos políticos e o grupo religioso, vai estar falando sobre esses dois grupos. No capítulo 19 vai falar sobre a importância da sinagoga no tempo de Jesus. Isso é, qual era a importância das sinagogas naquele tempo. Aí você vai saber aqui o que é sinagoga, como é que era uma sinagoga, vai ver como é que era a monarquia dentro da sinagoga e tudo mais, você vai ver isso. No capítulo 20 vai falar sobre as festas religiosas que existiam naquele tempo.
No capítulo 21 vai falar sobre as músicas, o que é que eles escutavam, qual os costumes dele, quais eram as músicas que eles ouviam. No capítulo 22 vai falar sobre magias e superstições, isso é, as superstições daquele tempo, né? No capítulo 23 vai falar sobre os funerais, como é que era, como uma pessoa morria, como é que essa pessoa era enterrada, como é que era a cultura deles, como é que isso acontecia, né? Porque nos dias de hoje é muito diferente daquele tempo. Hoje a pessoa morre, é enterrada imediatamente. Naquele tempo existia uma cultura, existia uma forma diferente, principalmente os judeus. A pessoa morria, eles criam na ressurreição da pessoa. Então a pessoa não era enterrada no mesmo dia, esperavam mais ou menos 3, 4 dias para a pessoa ser enterrada. E por aí vai falar sobre isso aqui, os funerais naquele tempo. 24 vai falar sobre o preconceito e os conflitos sociais. Capítulo número 25 vai falar sobre os crimes e os castigos. Se a pessoa cometesse um crime, qual era o castigo que aquela pessoa recebia, dependendo do crime, vai estar falando aqui. E por último, o capítulo 26 vai falar sobre os esportes. Quais eram os esportes que existiam naquela época? Quais eram os tipos, vamos dizer assim, de diversão que o povo tinha naquela época, de esporte, quais esportes que eles praticavam e tudo mais. Você vai encontrar aqui neste livro bastante bom, que creio que vai estar trazendo muitas coisas para você. E aí vai estar falando sobre os cultos naquele tempo, como é que era feito os cultos, né? A diversidade da sinagoga, como é que era uma sinagoga, a importância e tudo mais, como eu já falei. E claro, vai estar trazendo a imagem, fotos, como é que era, vai trazer fotos da sinagoga, como é que era as reuniões naquele tempo, como é que era tudo feito, com base tudo na Bíblia Sagrada, porque vai ter muita referência, vai ter muitas coisas, né? E como já falei, aí vai falar muita coisa para você se edificar e aprender mais cada vez mais, amém? Então, nosso dica de leitura hoje é o Manual dos Tempos, né, e Costumes Bíblicos. Então, o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Isso aí você vai estar aprendendo. Então, aqui você vai aprender os costumes do povo, né? Vai aprender sobre tudo sobre o povo de Israel no tempo de Jesus. Amém? Então, fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Eu creio que vai lhe ajudar muito esse livro. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.